Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Juliana. Júlia. Isso. Júlia Quintiliano. E aí, João? Beleza? Tá sem microfone, João? O que aconteceu? Tá. Quebrou. Matheus Leme, Kaique, Victória. Juliana Quintiliano, Cauane, Gabriel. 1, 2, 3. Quem entrou agora? Júlia Neri. Bem. Franciele. Bom dia, Franciele. Bom dia, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo sim. Que bom. Renan, bom dia, Renan. Bom dia, professor. Tudo bem, filho? Tudo bem, senhor? Graças a Deus, tudo bem. Então, beleza. Beleza. Bom dia. Bom dia, Lia Volk. Pessoal, vamos abrindo as câmeras, por favor, para eu dar uma olhadinha em vocês, ver se vocês estão mais bonitos do que antes. Vocês estão de visual novo. Mas não é para mostrar o teto, é para mostrar o rostinho. Isso. Vamos baixar um pouquinho a câmera, né? Gabriela e Vicente, vamos. Aí. Todo mundo com frio. Vitória Nunes. Bom dia, Vitória. Jordano Catão, tudo bem, Jordano? Tudo bem, professor? Tudo bem com você? Graças a Deus. Bem, e você?
Bem também. Um sono só, bastante. Com sono, né? Todo mundo tá com sono. Mas, graças a Deus, sextou, né? Ufa! Vencemos mais uma semana. Nós temos 14. Marcelo, bom dia, Marcelo. Bom dia, professor. Tudo bem, Marcelo? Tudo e você? Tudo bem. Dá para abrir a câmera? Lia Volk, vamos abrir a câmera, mostrar esses cachinhos aí, caixinhos dourados. Professor, não tem condição de abrir a câmera, não. Por quê, filha? 7h35 da manhã. O que que tem? Acabei de acordar. Eu também. Já ligo. Tá. Tem que acordar mais cedo para fazer uma maquiagem, né? Maquiagem pra ficar na casa, professor do céu? Hã? Maquiagem pra ficar na casa? Ah, mas eu passei até perfume para fazer a live. Faz de conta que a gente tá saindo. Entendi. Você tem que visualizar que você vai mudar de ambiente. Daí você tem que incorporar o personagem. Senão fica uma mesmice. Então você faz. Para mim é tudo novo. O dia de aula é como se eu estivesse saindo para ir para a escola. É tudo um ritual. Levanta, arruma o quarto, troca de roupa, procura arrumar a melhor roupa, deixa tudo arrumadinho à mesa, né? No dia anterior eu já deixo tudo arrumadinho, tudo separadinho. É um ritual. Acho importante, né? Para a gente incorporar assim o personagem, senão a gente não sai da mesmice. Olha o Pandinha aí, gente. A Pandinha. Tudo bem, Pandinha? Vai ser a nossa mascote do terceiro ano. Fala a verdade, essas lives vão ter que ser reproduzidas no dia da formatura. Tá doido, professor? Aparecer lá com pano, pijama? Não tem problema. Faz parte. Ai, Jesus. Kaique sempre no escuro. O Kaique parece o Sombra, né? A gente só vê a silhueta dele, nunca vê o rostinho dele. Esse povo é tudo misterioso. Né, João? Kaique Trevoso. Olha o João. Eu tenho a impressão que o Kaique não pode com os raios solares. Acho que ele é alguma espécie assim de vamp. Sou Batman. No Batman, verdade. E o João é o Robin. Ah, é o Coringa, João? Você não tem cara de Coringa. Vamos lá, 7h38, mais 2 minutos e a gente começa. Amanda não apareceu ainda. Beatriz também não. Emerson não. Luísa não. Marco Antônio não. Matheus Magueta não. Faltam só esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que foi a semana de vocês? Produtiva?
Produtiva, dormindo o dia inteiro. Nossa, que produção boa! É que vocês Você não têm, viu, professor? é que vocês não têm nem tarefa para fazer, né? Olha que bom. Né? Imagina, a gente olha o Classroom lá e fala, nossa, que engraçado. A tarefa de vocês é bovina, né? Hã? Tarefa bovina. Ih, Vocês olham assim para a tarefa e vai ser É, exatamente assim. e dorme de novo. Sim, É, desse jeito. desse jeito. Pessoal, falando em tarefa, olha, eu quero fazer um esclarecimento aqui. Eu postei nas tarefas, eu sempre faço a devolutiva. E a devolutiva, quando eu vou publicar quando eu vou publicar a nota, então aparece a lista daqueles alunos que fizeram a tarefa. Então aparece as notinhas lá que eu lancei para vocês, e daí a lista e aparece o ícone lá para mim publicar as tarefas, tá? No rodapé aparece um campo para eu colocar uma mensagem, opcional, se eu quiser colocar uma mensagem ou não. Normalmente eu coloco uma mensagem, às vezes uma orientação, um comentário, alguma coisa. E eu comentei esses dias que muitas respostas, eu acho que vocês devem ter visto, né? Muitas respostas estavam idênticas, idênticas mesmo. Era cópia da cópia da cópia da cópia, né? Teve gente que mandou foto do celular, tem até os dados do celular e passou para outro colega, e passou para outro, que passou para outro, e assim por diante. Eu já tinha falado isso para vocês. Eu não me importo com isso, tá? Para mim isso é irrelevante. Mas é preocupante porque a intenção da tarefa, do exercício, é com que vocês façam, reflitam sobre o exercício, tá? E eu recebi uma mensagem falando, né, que, assim, um aluno que não gostou da mensagem. A mensagem, gente, ela não é individual, ela não é para a pessoa especificamente. É uma mensagem geral, porque quando eu clico para tudo, vai para todo mundo. Individual, como vocês não têm acesso à nota dos outros colegas, só que a mensagem vai para todo mundo, independente se fez ou se não fez a tarefa, vai para todo mundo, vai por lote, vai para todo mundo. Então, só para deixar claro que às vezes vocês recebem uma mensagem que não é para vocês, só que não tem como eu separar a mensagem para quem vai e para quem não vai, quando eu vou mandar fazer a devolutiva, tá? Então, assim, é aquela história. Se a carapuça não serviu, descarte, não tem por que ficar chateado, bravo, né? A mensagem vai para todo mundo. Para quem se encaixar, é o momento de repensar as atitudes. Para quem não se encaixa, simplesmente ignora, tá? É um momento que o professor tem para fazer uma devolutiva. No geral, foram muito boas as respostas. Eu gostei das respostas. Vocês percebem, eu acredito que vocês verificam, né? Vocês leem as devolutivas que o professor dá. E assim, verdadeiramente, pessoal, eu faço questão de ler uma por uma das questões, as respostas de vocês e sempre dar uma devolutiva pessoal, tá? Ela não é padrão. Eu não faço copia e cola, com exceção de um exercício lá que eu coloco atividade correta, atividade correta, atividade correta. Mas quando tem alguma coisa que chama atenção, eu sempre coloco uma caixinha de mensagem com algum comentário, né? Às vezes eu coloco lá, olha, tome cuidado com a ortografia, né? Eu vi, por exemplo, um exercício que muita gente escreveu Brasil com letra minúscula e todo mundo copiou. Tinha lá umas 4 ou 5 respostas, Brasil com letra minúscula. Gente, nós estamos nos preparando para o vestibular, né? Isso é importante. Se você fizer uma redação no Enem ou no vestibular com Brasil escrito em letra minúscula, você vai perder ponto, tá? Faz parte da correção da ortografia. Então, quando o professor faz
essas observações, não é que nossa, como o professor é chato, só porque eu escrevi Brasil com letra minúscula. Nossa, como o professor é chato, só porque eu escrevi de forma abreviada. Não, gente, o meu intuito é de estar ajudando vocês, preparando vocês realmente para o vestibular, realmente para novos caminhos novos rumos que vocês vão tomar na vida, tá? Então, a minha contribuição, não só na minha disciplina de história, mas na minha formação como pedagogo, psicopedagogo, educador, é preparar vocês para a vida acadêmica, tá? Então, assim, tudo aquilo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer de coração para que vocês tenham sucesso, né? Inclusive produção textual com as normas acadêmicas, o que vocês precisarem, né? Ah, professor, eu queria escrever um texto de acordo com as normas da BNT. Legal, é só me procurar, eu vou fazer com o maior carinho, eu tenho todas as técnicas, as normas, eu já fiz 3 trabalhos de conclusão de cursos, né? 3 TCCs, já apresentei para 3 bancas de aprovação de TCC, então eu tenho experiência tanto na produção textual de monografia, como na produção, a apresentação das monografias. Então, tudo isso posso estar contribuindo para vocês, tá? Bom, vamos começar, porque Professor. Oi, quem perguntou? A Vitória. A Vitória. No meu Classroom aqui do computador, tá dizendo que tem uma tarefa pendente da sua, só que eu já entreguei, tá até as fotos aqui. Sei. E no meu celular não tá mostrando, então eu não tô entendendo se ela foi ou não. Tá, depois você faz um favor para mim, você manda para mim no WhatsApp qual é a atividade que eu vou pesquisar aqui para ver, tá? Eu vou tentar enviar aqui no computador, para ver se vai aparecer aí, ou se ela só deu uma bugada. O que acontece às vezes, que eu tenho percebido, é que tem aluno que responde o formulário, aquele formulário de respostas, e o aluno responde o formulário de resposta e também envia fotos da apostila, por exemplo, da hora de estudo ou do livro de atividade. Se respondeu lá no formulário e está ok, lá está aparecendo que respondeu, as respostas estão aparecendo para vocês, não tem necessidade de encaminhar novamente. Mas mesmo assim, eu verifico e corrijo de novo lá. Pronto, eu tentei mandar para ver. Tá, mas verifica qual é a atividade direitinho e encaminha para mim a página, o exercício que eu faço o rastreamento aqui, vejo se você enviou mesmo ou não. Tá bom, tá? Vou mandar aqui. Tá certo? Bom, pessoal, vamos lá então? Vou subir a tela aqui, vou compartilhar aqui para vocês. Todo mundo está vendo aí a tela? Sim. 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 Bom, o nosso assunto de hoje é a descolonização na África e na Ásia. Esse assunto é um assunto que, de acordo com o meu planejamento, ele deve ser trabalhado em 4 aulas. Então, a gente vai trabalhar metade na aula de hoje e outra metade na próxima aula. Eu tentei fazer a divisão e eu percebi assim que a divisão não vai ficar muito equânime, né? Não vai dar assim metade exata e metade exata para a próxima aula. Então eu procurei fazer assim: África nessa aula e Ásia na próxima. Na Ásia, na próxima aula, é 2 páginas só. Mas eu vou fazer alguns excertos para poder ter um pouco mais de conteúdo, porque é muito, 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 muito superficial o que o nosso material didático traz. Então, eu vou fazer alguns excertos para ficar um pouquinho mais
recheado, talvez trazer alguns textos a mais ou algumas imagens a mais, alguns vídeos ou alguma coisa a mais para poder acrescentar. Bom, vamos parar para pensar um pouquinho. Se a gente vai falar de descolonização, é porque antes de descolonização, o que houve? Colonização. Colonização. Ótimo, isso mesmo. Se eu estou falando de uma descolonização, antes houve uma colonização. Houve um processo para que isso acontecesse, né? A descolonização vai acontecer principalmente no final do século XIX e início do século XX. Nós vamos perceber, por exemplo, ontem, quando eu estava preparando a aula, eu passei o dia inteiro preparando essa aula, eu percebi, por exemplo, que tem países na África que são mais jovens do que eu, né? Tem pouco menos de 50 anos. Eu não tenho 50 anos ainda, tá? Tem pouco menos de 50 anos. Porque houve um processo de descolonização, assim, de certa forma recente. E que fatores fizeram com que esses países se descolonizaram, deixaram de ser colônia? Por outro lado, que fatores fizeram com que esses países foram colônias por tanto tempo e atravessaram tantos séculos e chegaram até o século XX, ainda sendo colônias de países europeus, né? Então, a gente para pensar um pouquinho como a humanidade é cruel em termos de exploração do próprio ser humano, né? Ao ponto de colonizar e explorar o próximo, né? O próprio ser humano, o semelhante, em busca de riquezas e manutenção de poder. Pois é. Só que houve alguns problemas que fizeram com que essa manutenção de poder, de controle da sociedade, de controle de outros povos, deixasse de existir. Então, alguns fatores colaboraram para que os países da África deixassem de ser colônia. Bom, um outro fator que a gente precisa levar em consideração é que o continente africano é muito grande, né? É um continente bastante extenso e que tem mais de 50 países. Então, se nós fôssemos estudar os 50 países, nós ficaríamos um bimestre inteiro estudando um por um. Então, o que foi elencado? 6 países cujo processo de descolonização trouxeram mais complexidade, trouxeram mais impactos para a sociedade e, principalmente, chamaram mais atenção da comunidade internacional. Então, é isso que a gente vai analisar na aula de hoje. Nessa tela principal aqui, dessa tela inicial, nós temos um mosaico da África e da Ásia, com algumas imagens importantes. Os números, pessoal, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem alguns númerozinhos espalhado pela tela aqui, né? Número 1, número 7. Esses números, na verdade, é só para fins de crédito das fotografias que foram utilizadas nessa montagem, tá? Eles estão aqui no rodapé, na apostila de vocês, assim como na minha, está muito mais nítido do que aqui no slide. Então, não vai fazer alteração nenhuma na apresentação, tá? É só para a gente ter uma ideia, como eu gosto de referenciar tudo aquilo que eu apresento, né? Isso também faz parte das normas da ABNT, referenciar o que você está utilizando. Então, como referência, nós temos o nome
das agências que cederam fotos para a montagem desse mosaico. E vamos citar aqui em primeiro plano aqui o Nelson Mandela, que teve um papel importantíssimo na África do Sul. Ao fundo aqui a gente tem a imagem bonita do Taj Mahal na Índia, né? E chama bastante atenção também as crianças africanas e os conflitos do outro lado aqui pelas independências dos países africanos. Nosso ponto de partida. O continente africano e o asiático têm, na atualidade, sérios problemas ligados à falta de saneamento básico, à fome, à proliferação de doenças e aos conflitos armados. Em seu caderno, produz um texto que estabeleça relações entre a situação descrita e as ações das potências imperialistas dos países industrializados. Na verdade, essa atividade, provavelmente eu vou suprimir, eu não preparei as atividades ainda para disparar no Google Classroom, provavelmente eu vou suprimir essa atividade para vocês, eu não vou cobrar essa atividade de vocês. Mas para a gente ter uma análise aqui, então, o que a gente percebe que está enraizado no continente africano e também no asiático, né? Problemas seríssimos ligados ao saneamento básico, né? Esgoto a céu aberto, a água potável, né? Se é que a gente pode chamar de água potável, né? Mas a água que é utilizada pela população não tem tratamento, né? É uma água muitas das vezes contaminadas. Proliferação de doenças, principalmente doenças tropicais, o vírus Ebola, que vive assolando a população da África, doenças como varíola, febre amarela, tifo e malária e tantas outras doenças tropicais assolam o país. E uma outra doença que é muito mais perigosa, uma doença social, né? Que são os conflitos armados por conta do controle governamental. Então são problemas típicos desses países extremamente subdesenvolvidos. Os países africanos, eles despontam lá na terceira fase do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, né, do IDH. Eles fecham a segunda fase dos países com baixo índice de desenvolvimento humano. Tanto é que a gente vai falar de Serra Leoa. Serra Leoa é um dos países mais pobres do mundo, porém um dos mais ricos mineralmente falando, né? Um dos maiores produtores mundiais de diamantes do mundo. Mas essa riqueza não é revertida em prol do próprio país, porque quem faz a extração de diamantes são países estrangeiros. E outros países cuja produção de petróleo também gera fortunas, porém quem explora são empresas internacionais. Inclusive, existe lá plataformas de petróleo na nossa Petrobras explorando petróleo na África e empresas dos Estados Unidos também fazendo a exploração de petróleo. Nós temos 10 minutos para a conexão fechar, dá tempo de eu fazer a explanação dos objetivos da unidade e daí fazer a reconexão. Vamos para o próximo. Os objetivos dessa unidade. Então, nós vamos encontrar aqui: resgatar as principais características do imperialismo ocorridas no final do século XIX e início do século XX
Então, é importante falar um pouquinho do imperialismo para a gente poder falar da descolonização, né? Opa! Retomar a conjuntura mundial no final da Segunda Guerra Mundial e durante o início da Guerra Fria. Nós vamos falar, por exemplo, dos países que estão em crise e aí eles deixam de se preocupar com as colônias para se preocupar com o problema interno dos seus países. E nisso as colônias aproveitam para gritar sua independência. Analisar os impactos da conjuntura mundial pós-1945 para as colônias e regiões africanas e asiáticas exploradas pelos países europeus. Conhecer a importância da Conferência de Bandung, ocorrida em 1955 para a formação do Bloco de Países Não Alinhados. Conhecer os principais processos de emancipação política ocorrida no continente africano, destacando os conflitos armados contra os colonizadores e as guerras civis que se sucederam em algumas regiões. Então, nós vamos ver, por exemplo, que além da luta armada contra os colonizadores, nós tivemos lutas armadas entre a própria população, que são as chamadas guerras civis, né? Grupos internos brigam entre si em busca do poder, né? Então, não basta se tornar independente, tem que brigar pelo poder. Analisar as principais características do apartheid. Isso aqui é extremamente importante, né? O apartheid que acontece na África do Sul, a política de segregação racial, que ainda hoje traz traços, né, marcantes na população sul-africana, e compreender o processo de emancipação política liderados por Mohandas Gandhi na Índia. Na verdade, o Mahatma, né, aqui está escrito Mohandas, mas é o Mahatma Gandhi na Índia, com a sua política de não agressão e de desobediência aos mandos da Inglaterra. Então, é importante a gente analisar todos esses aspectos ao longo dessa unidade, para que a gente possa compreender todo esse processo. Se nós seguirmos cada uma desses objetivos, a gente vai compreender perfeitamente o capítulo sem nenhum tipo de problema. Pode ter certeza que a gente vai compreender muito bem essa unidade sem maiores dificuldades, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alô? Tá ok? Não. Não? Não, tá de boa, professor. Tá de boa? Então, vou fazer o seguinte. Para que a gente não comece e tenha que parar, eu já vou fazer a reconexão e a gente já começa da introdução e segue até a próxima parada, tá bom? 3 minutinhos e a gente está de volta. Beleza. Voltamos em seguida.